Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi Oficial. Eu me chamo Gisele e quero convidar você que é novo ou nova a estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. Hoje nós vamos dar a sequência, no nosso jogo de banheiro Marlene. Hoje nós vamos fazer a primeira peça após essas outras que já saíram aqui no canal, mas eu vou estar explicando para vocês aqui bem certinho, como as peças que já tem e aqui ainda vai sair. Aqui, pessoal, é o nosso tapete Marlene, com o square. Foi a primeira peça que saiu aqui no canal com esse estilo. Já temos a videoaula exatamente aqui nessas cores. Vai estar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. A descrição do vídeo, pessoal, ela fica logo aqui do ladinho do meu título. Tem uma setinha aí, ou está escrito mais, e você clica e vai abrir aí todas as informações aqui do vídeo. Inclusive, aí tem o meu Instagram e o meu Facebook, que eu voltei novamente a ativar ele para começar a postar lá as minhas peças, tá bom? Então, vai estar no box de informações aqui a videoaula do tapete Marlene, mas se você digitar aí no campo de busca tapete Marlene, já está visível aí para buscas, tá? Esse aqui, pessoal, que é a nossa segunda peça, é uma peça excelente para nós estarmos colocando, na saída de box, só que o meu banheiro, como ele é pequeno, não coube ali bem certinho, depois eu vou deixar uma fotinha para vocês aí. Esse tapete aqui, pessoal, ele é o tapete Jennifer, tá? Então, quando vocês forem fazer ele vai estar em outras cores, mas é o mesmo modelo e é só vocês seguirem o padrão de cores que vocês estão fazendo, com as mesmas cores, que vai ficar aí idêntico, tá bom? O formato, ele é o mesmo. Do vaso. A tampa do vaso, pessoal, eu vou passar primeiro aqui as informações dela para vocês. A minha tampa do vaso ficou pesando 340 gramas e ficou 60 por 46 de largura, certo? A tampa do vaso eu fiz com uma parte da frente aqui arredondada, este lado aqui também arredondado, este lado aqui eu fiz com o biquinho caindo, tá? Então, lá na videoaula eu explico bem certinho para vocês não errarem, que eu quero que fique desse lado, que é onde eu entro no meu banheiro caidinho para baixo. Eu explico bem certinho isso lá na videoaula. Ou vocês podem estar fazendo todo redondo, ou quem sabe até as duas pontinhas lá para trás. Vai estar saindo outros formatos aí, tá? De tampinha de vaso. E aí eu convido vocês, a estar vendo aí as próximas videoaulas para ver qual que vai se adequar aí ao estilo que você gosta de estar produzindo aí no seu banheiro. Fiz uma redinha aqui, pessoal, bem simplesinha, ó, tá tudo bem explicadinho lá na videoaula. Ainda tem uma pontinha aqui pra mim tá cortando, mas ela ficou na parte da frente aqui, ó, um tamanho exato, tá? Pra tá caindo aqui, não coloquei muito caimento, porque se a gente coloca muito caimento, essa ponta aqui também fica maior. Então, ficou bem ajustadinha, ó, aqui a tampa, 3 carreiras, aqui sobrando pra a caidinha aqui da minha tampinha do vaso. E as cores, pessoal, que eu utilizei para estar fazendo esse jogo de banheiro é a cor laranja, da Euro Roma, a cor cabaré, do Barroco, para fazer as florzinhas, o verdinho, pessoal, deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem. O verdinho que eu utilizei foi o verde oliva, tá? Da Milano. Essas cores aqui, que quando eu aproximo somem um pouco, elas são o ferrugem e o amarelo, tá? O amarelo ouro, esse aqui, tá bom? Mas ele tá bem parecido com o amarelo canário, ele tá bem mais pro clarinho, Então, essas foram as cores que eu utilizei. Todos os barbantes foram de ordem 6, tá? E a agulha que eu uso é sempre a agulha de 3,5 milímetros. As videoaulas, pessoal, estão bem explicadinha. Essa peça aqui, esse jogo, é um jogo super simples e super fácil de você estar executando ele, tá? A partir do momento que a nossa base fica pronta, ele é aí muito fácil de ser executado. É um jogo bem prático também, que está tendo bastante aceitação. Eu convido você, a estar me marcando caso você faça esse jogo no @crochê_da_gi_oficial, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e também lá no Facebook na minha página. Bom, pessoal, então aqui eu vou estar utilizando,
a cor geleia para tá fazendo as nossas florzinhas. Eu preciso de 2 florzinhas para tá fazendo aqui o conjunto. Então, a gente vai fazer a primeira aqui juntos, mas nós vamos precisar de 2. Faço a minha laçadinha inicial, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Caso você queira fazer com círculo mágico, tudo bem, tá? Eu vou colocar assim, deixei só esse tamanho porque eu não vou colocar pérola. E aí, eu faço com 6 correntinhas, fica mais fácil o meu arremate. Venho aqui, ó, na minha primeira correntinha e puxo esse fiozinho aqui e subo 1, 2, 3 correntes. Esse fiozinho que ficou, eu vou entrelaçar ele aqui no meio para ficar mais fácil de eu vir fazendo os arremates. E eu vou recobrir ele conforme eu for vir trabalhando aqui. Eu posso simplesmente passar ele, eu prefiro esconder assim, para hora que eu vim puxando as pétalas, o fio correr melhor. Aí, aqui eu fiz as 3 correntinhas para subir e faço aqui dentro mais 1 e mais 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, faço 1, 2 correntes, viro o meu trabalho e faço um ponto alto em cima do ponto que eu subi junto com as correntinhas, um ponto alto no segundo e um ponto alto aqui nas 3 correntinhas, na de cima, tá? Ficou, então, aqui, escapou aqui, ficou aqui, então, um total de 3 pontos altos embaixo e 4 com as 2 correntinhas em cima. Faço 1, 2, 3 correntes, viro e venho aqui para minha próxima pétala dentro aqui do meu arquinho de correntinhas. Faço mais 1, 2 e 3 pontos altos, que é a minha base. Vou puxando para caber todo mundo aqui, ó. Reparem que o meu fio já tá ficando arrematado, depois eu só venho e corto essas pontinhas que fica. Faço aqui 1, 2 correntes, viro o meu trabalho e vou trabalhar aqui em cima de novo. No primeiro ponto, 1. No segundo ponto, mais 1. E no terceiro ponto, agora, mais 1. Então, fiquei com 4 em cima, 3 embaixo novamente. 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho, venho aqui dentro e faço mais os 3 pontos altos, fazendo aqui o início da minha terceira pétala. 1, 2 correntes e viro e faço aqui um ponto para cada de base. Então, pessoal, essa vai ser a sequência de todas as nossas pétalas, tá? Terminei, faço 3 correntes, volto do início para começar mais uma pétala. Sempre vou ajustando para caber aqui um total de 8 pétalas. Então, vamos fazer aqui as 8 pétalas, eu volto aqui no final para estar arrematando junto com vocês. Aqui, pessoal, fiz minhas 8 pétalas, vou vir aqui, ó, na primeira, segunda, terceira corrente, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se vocês estão vendo, que a gente vai com a mão pra fora, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo e mais uma correntinha. Aí, eu venho, corto aqui o meu fio e puxo bem puxadinho e já vou esconder aqui, pra quando eu vir fazer a minha peça, eu já escondo aqui os arremates, tá? E, ó, já vou vir aqui escondendo pra baixo, porque a gente vai passar aqui o verdinho. E aí, ó, eu já vim aqui em cima, voltei, vai ficar bem arrematadinho, depois eu corto só a bordinha. Então, eu já tenho aqui, ó, as minhas 2 florzinhas que eu preciso estar fazendo. Agora, a gente vai passar o verde. O verde é o verde oliva da Milano, tá bom? Vou colocar ele aqui do lado, deixa eu soltar um pouquinho, senão depois fica travando a mão. Agora, a gente vai fazer a união, né, sem cortar aqui o barbante. Aí, pessoal, a minha dica para quem tem o pontinho pequeno é de vocês estarem passando o verde com as florzinhas assim separadas, passo o verde e depois vocês unam a flor com a cor da peça que vocês vão estar fazendo, tá? Que aí vocês ganham 2 carreiras aqui e um pouquinho mais aqui no comprimento também, tá? Para quem tem o ponto pequeno, é muito bom emendar separado do verde. O meu ponto é grande e eu sempre uno junto a flor com o verde, tá? Daí une separado quem gosta, né, de fazer, e quem tem o ponto pequeno, é bem bom também. Ó, fiz aqui a minha laçadinha inicial,
Vou começar aqui na minha florzinha, fazendo ponto baixo, né, com aquela correntinha inicial, e vou subir aqui uma. Opa, escapou aqui meu fiozinho. Uma, duas correntes. E aqui eu vou fazer um cantinho, então, vou fazer mais um ponto alto e mais um ponto alto. Eu vou levar esse fio lá pra cima, trabalhando nele pra já esconder. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntes e venho aqui embaixo fazendo mais 3 pontos altos e dando um jeitinho de esconder aqui esse meu fio, pra ficar bem prático aqui o meu arremate. Faço uma correntinha, aqui ficou um cantinho, e aqui eu vou fazer a minha partezinha reta com uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos aqui. E 3. Uma corrente, agora é um cantinho, porque nós estamos fazendo a nossa base quadrada, né? Então, a gente tem aqui uma flor de 8 pétalas, e a gente vai fazer 4 ladinhos em cada uma delas. Volto aqui para fazer mais um cantinho, sempre separado por 2 pontos, 2 correntinhas, perdão, tá? Quem tem o pontinho bem apertado, pode estar colocando até 3 correntinhas no cantinho para frisar. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos, uma corrente, e aqui, pessoal, ó, vou fazer aqui com vocês mais uma vez para fazer bem certinho. 3, ó, um é canto, um é reto, um é canto, então coloco 2 correntes e volto no mesmo espacinho. Aqui o meu fio, ó, já está ficando escondido embaixo aqui dessa emendinha que eu fiz. Ó, fiz aqui os 3 ladinhos, uma corrente, venho novamente no próximo espaço e faço aqui mais 3 pontos. Agora, nesse aqui, eu vou fazer só 3 pontos altos, porque eu quero, né, unir a minha outra flor. Então, aqui eu fiz os meus 3 pontos altos, está assim, e aí aqui agora eu vou passar o verdinho nessa, unindo nessa e colando nessa daqui. Agora, aqui, pessoal, eu fiz aqui os meus 3 pontos altos, uma corrente, vou deixar essa florzinha de lado e vou começar a fazer essa, ó. Essa a gente esquece, essa a gente começa a trabalhar. E aqui eu vou estar fazendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu venho aqui e uno nesse primeiro espacinho da flor que eu já tinha feito. Volto aqui novamente na minha florzinha e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, volto costurando aqui no outro espacinho da minha florzinha já pronta. Fiz aqui os 2, né? Esse é o do meinho, agora aqui eu vou fazer o Vzinho. Então, eu faço os 3 pontos altos. E 3. E aqui, ó, em vez de eu voltar, eu já vou unir, tá? Entre as 2 correntinhas que a gente fez do outro lado. Um ponto baixo, uma corrente, já está grudadinha a minha flor, e aqui eu vou fazer o meu outro cantinho com mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos, e agora a gente vai terminar de fazer aqui essa florzinha, pra gente começar o nosso trabalho. 2 correntes, porque aqui é um cantinho, ó. Volto fazendo novamente a minha lateral. Eu vou fazer, pessoal, a bordinha aqui da minha florzinha, ó, junto com vocês, para vocês estarem vendo aqui, né? Opa, esqueci de dar a laçadinha. O que que eu estou aprontando aqui bem certinho. Nós vamos precisar só de 2 florzinhas para essas peças aqui, tá? E aqui uma correntinha de espaço, aqui a gente vai fazer o cantinho da flor. Duas correntes.
E aqui a gente vai terminar de fazer aqui o cantinho. Uma corrente e aqui a partezinha reta. Agora aqui, ó, a gente precisa voltar aqui pra terminar de fazer o cantinho, ó. Aqui ficou meio enrugadinho, porque aqui tá sem terminar o cantinho, tá? Então, aqui a gente vai terminar de fazer uma correntinha e aqui dentro mais 3 pontos altos. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, faço uma corrente e venho aqui dentro e prendo onde a gente fez aquela correntinha, ó. Finalizei um lado, vou finalizar o outro. Faço outra correntinha e volto aqui dentro fazendo os meus 3 pontos altos. E aqui, pessoal, a gente vai finalizar fazendo uma correntinha e venho aqui em cima, ó, e prendo com um ponto baixíssimo, aperto, alongo e venho puxar aqui no segundo ponto lá para trás, para que o nosso arremate fique lá para trás. Deixo um espacinho aqui para esconder meu fio, venho, corto meu fiozinho e agora é só eu escondendo aqui para depois eu sobrepor, né? E o meu barbante ficar bem escondidinho o arremate, eu cortar só as sobrinhas, tá bom? Então, essa aqui, né, é a nossa base para nós estarmos produzindo a nossa peça. Agora, né, a gente vai pegar nosso fio laranja, vai fazer a nossa laçadinha inicial. Vai vir aqui, vai prender aqui, pessoal, ó, no cantinho, tá? Num cantinho desse, né, indo pra lá, vocês prendem e vamos fechar aqui com um ponto baixo. E aí, aqui agora, a gente vai subir aqui uma, duas correntes e aqui no mesmo lugar, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Agora, a gente vai fazer aqui uma corrente, vamos virar aqui, ó, nesse pontinho do meio e vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente, agora, a gente vem aqui nesse do meio, aqui, e faz aqui novamente mais 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente, agora aqui no pontinho do meio, nós já estamos ali chegando no leque. Uma corrente, agora 3 pontos altos dentro aqui do meu leque. Opa, escapou. Então, em um lado, né, da nossa florzinha aqui, da nossa base, a gente vai ficar com 3 pontos altos no canto, 3 pontos altos no pontinho do meio, 3 pontos altos aqui no espacinho vazio, no outro espacinho vazio, novamente aqui no pontinho do meio e aqui dentro do lequinho. Todos separados aí, né, por uma corrente. Agora, a gente vai fazer novamente aqui uma corrente, e eu vou começar a vir, pessoal, aqui dentro, ó, do espacinho, e vou fazer aqui a minha lateral, que vai ser 3 pontos altos no primeiro espaço, uma corrente, no próximo espaço, novamente, mais 3 pontos altos, com uma pontinha aqui que eu não cortei. Uma corrente novamente, aqui, ó, a gente tá na junção aqui dos dois square. Então, do ladinho de cá, eu coloco um ponto alto, do meio, coloco mais um ponto alto, e do lado de cá, eu coloco mais um ponto alto. Então, a gente colocou mais um bloquinho. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos.
uma corrente e aqui também 3 pontos altos. Aqui, pessoal, nós já fizemos o lado que vai ser curvadinho, que é a parte da frente do nosso vaso. Aqui é diferente porque é a parte de trás. Mas caso você queira fazer uma tampa toda redonda, é só fazer essa mesma repetição aqui desse lado, certo? Aqui na parte de trás, a nossa tampa do vaso vai ter um lado arredondado e o outro lado caidinho à ponta, igual é o tapetinho do chão. Mas caso você queira fazer uma tampa redondinha, é só fazer o mesmo processo aqui, certo? Então, aqui eu fiz meu último bloquinho, faço aqui os 3 pontos altos, e agora eu venho aqui no espacinho do meio e faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui nesse ponto do meio e faço mais um grupinho aqui de 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui no próximo espacinho, ó, também 3 pontos altos. Uma corrente, e agora nesse espacinho aqui também vai ser 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui, ó, vai ser o nosso cantinho bicudo, né? Então, aqui a gente vai fazer um cantinho com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente, cada espacinho de base tem aqui os 3 pontos altos. Deixa eu só repassar aqui pra vocês, né? Igual eu fiz do outro lado pra ficar bem marcadinho. Então, aqui vai ser uma partezinha arredondada, uma partezinha bicuda. Aqui dentro do leque a gente começou a fazer, né, a nossa curvinha. 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos aqui nesse pontinho do meio, tá? Uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e aqui 3 pontos altos e o nosso cantinho. A lateral é bloquinho dentro de bloquinho, fiz uma corrente e aqui novamente coloco aqui mais 3 pontos altos, uma corrente aqui nesse do meio, ó. Vamos seguir fazendo como a gente fez lá na outra junção, que é um ponto no square de cá, um ponto no meio e um ponto no outro square. Uma corrente, e aqui vou seguir fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente e venho aqui no primeiro grupinho que a gente colocou, que é os nossos grupinhos de aumento. Então, aqui nessa parte, escapou um fiozinho. Aqui nessa parte, pessoal, que vai ser aqui toda curvadinha, vai ser bem facinho de fazer a sequência. A atenção é sempre antes de começar a nossa volta e começar a parte reta, precisam de um pouquinho mais de atenção, mas é bem facinho de fazer. Aqui a gente tem a parte arredondada da frente, temos 6 grupinhos de 3 pontos altos, e todos eles vão ter aqui, subir a correntinha, um ponto alto no próximo de base, um ponto alto no próximo de base. No próximo espaço, mais um, porque nós estamos aumentando. Sempre uma correntinha de intervalo, venho no próximo grupinho e faço um para cada um aqui da minha base. Cheguei no último pontinho, preciso colocar aqui o meu aumento. Então, essa vai ser a sequência aqui dessa lateralzinha, sempre colocando aqui um pontinho de base. E quando a gente chega aqui no último ponto, a gente precisa, né, se lembrar... Deixa eu virar assim um pouquinho. Se lembrar de colocar aqui, né, o aumento do nosso trabalho. Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus 6 grupinhos, que tinha 3 pontos na primeira carreira, e agora, com um pontinho de aumento, eles vão estar com 4 pontos altos aqui. Uma corrente, e aqui, meu último grupinho.
A parte da frente do nosso vaso já está começando a ficar arredondada. Aqui, vamos fazer uma correntinha, entrou aqui na nossa parte reta, a primeira carreira tem bloquinho, a segunda a gente vai fazer aquele cantinho aqui para ficar bem frisado, fazendo um ponto alto, uma corrente, e agora sim, cada espacinho desse aqui, vamos ter aqui um pontinho de base. Uma corrente, e vamos fazendo, né, cada espacinho, um grupinho aqui de 3 pontos altos. Estou chegando aqui na minha curvinha, né? Vou arrumar meu trabalho, vou ver se tá tudo certinho. Aqui começa o meu grupinho de 3, então, aqui eu faço uma corrente e finalizo em cima, porque em um lugar vai ter o bloquinho e no outro o espacinho vazio. Uma corrente, e aqui vamos fazer um ponto para cada um de base. E no último ponto, um aumento. Uma corrente de intervalo. Aqui, pessoal, nessas correntes de intervalo, de acordo com o ponto de vocês, vocês podem estar colocando uma ou duas correntinhas, tá? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Aqui mais uma corrente, e aqui, novamente, é o meu último grupinho de 3 pontos altos, que agora nessa carreira tem 4 pontos, ó. Então, a gente fez aqui o grupinho de 3, aqui já vou entrar pra minha parte reta, uma corrente, e aqui eu venho fazendo um ponto alto, ó, pra dividir essa parte dessa parte. Uma corrente, e agora sim eu venho fazendo bloquinho dentro de bloquinho, uma corrente, e aqui, ó, cantinho, né? Vamos fazer aqui os 3 pontos altos. Opa. E aqui, mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, na parte reta desse lado, é bem simplesinho, tá? Então, eu vou fazer, a gente se encontra, né, aqui no final da carreira, que aqui é sempre 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, pessoal, já estou chegando, né? Aqui, antes dessa partezinha, sempre a gente vai fazer uma definição aqui. Então, aqui eu fiz uma corrente e aqui eu vou fazer um ponto alto, para separar bem certinho, tá? A nossa parte reta aqui dessa oval. Pra ponto baixíssimo aqui, pra subir aqui novamente 3 correntes. E agora, né, nesses 6 grupinhos aqui de pontos altos, a gente vai fazer um para cada de base, igual a gente já fez na carreira anterior. Cheguei no meu último ponto, preciso colocar aqui o meu aumento, uma corrente de intervalo, e continuo o meu segundo bloquinho fazendo aqui o mesmo padrão, que é um pontinho, né, para cada um de base. Último ponto, o aumento, e aqui mais uma carreirinha de intervalo. Isso a gente vai fazer aqui nos 6 grupinhos e por todo o nosso trabalho, tá? Sempre faz um ponto para cada de base, no último ponto coloco um ponto alto no mesmo lugar, é o nosso aumento. Separados por uma correntinha aqui de intervalo. Então, eu vou fazer toda a minha volta e venho com vocês aqui. Fiz aqui os meus 6 grupinhos de aumento, separados por uma correntinha. Agora, eu vou entrar aqui na minha parte reta, faço uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto que a gente fez na carreira anterior. Agora, eu preciso completar aqui o bloquinho, né? Fazendo aqui mais 2 pontos altos. E assim, né, a gente vai intercalando carreira por carreira, um bloquinho cheio, um vazio, um bloquinho cheio, e no próximo a gente vai fazer esse mesmo detalhe aqui para colocar ali o próximo ponto. Esse modelo aqui, né, esse trabalhadinho aqui da nossa parte lateral é bem conhecido, tem bastante tapetes, né, aqui no YouTube. É só a gente ficar aí atentos, o lugarzinho certo onde colocar eles para o nosso trabalho, né, ficar mais definido e não dar erro lá no final. Aqui já estou chegando, aqui, ó, já é meu último bloquinho de 6 pontos, então, aqui, ó, perdão, pessoal,
meu último bloquinho de 3 pontos, faço 2 pontos aqui e mais um ponto aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Numa carreira, a gente vai ficar aqui com 4, e aí a gente tá fazendo aqui a casinha para colocar o próximo ponto, certo? Aqui uma corrente, aqui temos uma curvinha, né, com um grupinho aqui. Vou também fazer, né, a mesma repetição de um ponto para cada uma aqui da minha base, separados por uma correntinha. Uma corrente, aqui já estou no meu último grupinho de aqueles 3 pontinhos que a gente começou e que agora eles estão aí aumentando um pontinho por carreira. Ó, finalizei aqui os 3 aumentos, aqui já estou partindo para outra partezinha, uma corrente e aqui novamente os meus 3 pontos altos. Agora, né, é aquela partezinha nossa bem certinha, bem definida, que é o nosso cantinho. Então, pessoal, cada espacinho, né, um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma corrente e no cantinho, cantinho dentro de cantinho, tá? 3 pontos altos separados aí por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou completar minha volta, venho aqui com vocês no final pra gente tá finalizando. Aqui no último, né, a gente vai completar o bloquinho e aqui o ponto alto. E assim, né, vai ficando bem retinho aqui, pessoal, essa parte. Uma corrente e agora, novamente, vamos começar aqui a nossa parte da frente do nosso vaso. Então, reparem como que já está ficando, ó. Essa é a nossa parte da frente. E aqui, pessoal, ó, é a partezinha caída do nosso tapete, né, da nossa tampinha do vaso. Agora, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Quando eu entro no meu banheiro, agora já tá formadinho aqui, né? Quando eu entro no meu banheiro, aqui, ó, eu vejo a minha tampa do vaso desse lado. Então, eu vou colocar essa pontinha caída pra cá. Dependendo, né, como você for tá fazendo, você pode estar colocando também a pontinha caída para lá, não tem nada de errado com isso. Mas no meu caso, eu vou colocar estrategicamente desse lado aqui, para mim tirar as fotos para vocês. Mas supomos que seja uma encomenda, vocês podem estar definindo antes se vocês vão colocar essa pontinha desse lado ou essa pontinha aqui. Também dá pra fazer, gente, com a pontinha caída pra frente, tá? Eu não quis fazer porque eu fiz um modelo e ficou assim mais estranho, tá? Então, eu já vou fazer videoaula desse jeitinho que eu acho que vai ficar melhor. Caso vocês queiram, né, ou achem que vai ficar estranho aqui, é só vocês fazerem ela toda redondinha, igual tem essa parte da frente aqui. Mas vai ficar bem charmoso, só um ladinho caído, tá? Pessoal, então agora aqui a gente vai dar sequência. Em cada grupinho desse, a gente vai fazer um ponto para cada de base, no último pontinho de cada, um aumento, separados sempre por uma correntinha. Aqui, ó, a gente vai começar a repetir as carreiras alternadas. Então, aqui que eu tenho um bloquinho, eu vou fazer o meu bloquinho vazio. Coloco um ponto alto, uma corrente e já vou preenchendo aqui os outros. Aqui também, ó. Aqui a gente também tem uma divisão que é antes, né, da partezinha ovalada. Então, aqui também eu vou fazer bloquinho dentro de bloquinho. Aqui no último, vou fazer um ponto alto aqui sozinho, né, pra deixar esta casinha aqui, ó, pra colocar o próximo bloquinho, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho. Vou estar fazendo aqui 6 carreiras antes de vir com a outra cor, aí eu volto já com ele um pouquinho, um tamanho maior, para explicar para vocês bem certinho aqui, né, o que foi que eu fiz, mas para quem já fez, pessoal, o tapete Marlene, já deve estar quase terminando aqui, né, porque é bem facinho esse pontinho, tá bom? Geralmente quem faz tampa do vaso e pé do vaso já fez ali a primeira peça, né, então já tá tudo bem aí definido. Então, eu vou fazer a minha sequência e volto com ela pronta, que aí fica mais fácil de vocês estarem vendo e para eu estar explicando para vocês.
Prontinho, pessoal, aqui já fiz as minhas 6 carreiras, ó, aqui tá bicudinho, aqui ovalado, e a nossa parte da frente, ó, também já está bem ovalada. Aqui, pessoal, a gente vai agora trocar de cor, então eu só vim mostrar aqui um detalhezinho pra vocês que a gente fez na primeira peça, e eu acho legal a gente tá fazendo nessa também. Aqui, ó, eu vou fazer a laçadinha inicial, né, esse aqui é o meu barbante na cor ferrugem. Tem hora que eu falo ferrugem, tem hora que eu falo telha, mas ele tá bem fosco, é o ferrugem. Aí, aqui agora, a gente vai fazer, né? Agora, a gente pode começar aqui em qualquer lugar, fazendo aqui um ponto baixo, né? Agora, eu vou seguir fazendo aqui 2 correntes e vou repetir aqui os meus bloquinhos do mesmo jeitinho que eu já estava fazendo. Aqui também. E aqui a gente vai manter aquela sequência, ó. Bloquinho cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Aqui tá vazio, então eu vou completar aqui com 2 pontos altos e mais um ponto alto aqui em cima desse. Agora, aqui vai ser uma corrente. E agora, pessoal, a gente fez no primeiro modelo, e se você estiver fazendo o seu jogo todo assim, a gente tem que lembrar de aqui, ó, ir pegando no pontinho de trás. Esse primeiro ponto, ele tem arremate, ele não vai ficar assim muito bonito, mas os próximos já ficam, ó. A gente vai pegando as alcinhas aqui de trás do trabalho. Ó, aqui, deixa eu só fazer mais um pra vocês. Aqui, ó, a gente tem a alcinha da frente e essa e mais uma lá embaixo, perdão. Então, a gente vai deixar essa da frente e vai pegar aqui a de trás. E aí, sim, vai, né, aqui fazendo este relevo. Se você não quiser fazer assim, pessoal, não tem problema, vai ficar lindo do mesmo jeito, tá bom? É só um diferencial aqui para nossa peça, e se você já fez nas outras, seria interessante que você mantivesse fazendo em todas as peças, né? Então, pessoal, aqui, ó, a gente já vai dar a sequência do nosso trabalho. Agora, né, a gente vai fazer aí um total, né? Aqui fizemos 6 na cor laranja. Agora, tem uma na cor ferrugem, uma na amarela, outra na ferrugem, e depois a gente volta com 4 carreiras na cor laranja novamente, pra gente tá passando o biquinho. Se você não estiver trocando de cor, é só você dar sequência no seu trabalho, que vai dar bem certinho também, né? Era só manter aqui a sequência que a gente já fez, né? Desde aqui da primeira até o final da peça. Então, aqui eu vou dar minha sequência e volto pra gente estar fazendo o acabamento e a nossa redinha também, né, da nossa tampa do vaso. Gente, fiz aqui a quantidade de carreiras, né? Ó, então foram 6, né? Aqui no laranja, uma ferrugem, uma amarelo, mais uma ferrugem e 1, 2, 3, 4 carreiras na cor laranja. Aí, eu coloquei lá na minha tampa do vaso, vou passar as medidas aqui pra vocês que ela tá. Aí, vocês façam da medida que vocês estão acostumados, fazendo mais ou menos carreiras, tá? A minha aqui sem o bico, que o nosso bico, ele é bem simplesinho, né? Depende do bico que a gente vai colocar na peça, ó. Tá com 58 por 47, tá? Então, agora, eu vou passar o biquinho. Supomos que você precisa de uma medida maior, é só você continuar fazendo aí mais carreiras. Aí, eu vou finalizar aqui com um ponto baixo. Vou vir aqui dentro, vou fazer mais um ponto, ó, assim. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes e vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos. Esse tapete aqui que nós estamos fazendo, ele é o tapete simples, é só com o bico tombadinho. Mas nada impede você estar colocando um outro bico ou adaptando os outros bicos do tapete Marlene ou um bico da sua preferência, tá? Esse aqui vai ser um jogo super rápido e econômico, fica muito bonito, muito charmoso. Então, a gente vai dar praticidade, né, para esse trabalho, fazendo aí, né, uma peça bem rápida. Então, aqui a gente vai seguir ocupando cada espacinho com um ponto baixo, 3 correntes para fazer essa quininha aqui, ó, e mais 2 pontos altos.
e venho no próximo intervalo. 3 correntes e mais 2 pontos altos, ó. Agora, aqui, a gente já vai estar vindo naquela parte que tem bastante pontos fechados, né? Aqui, pessoal, a gente vai medir de acordo com o nosso ponto. Ó, eu posso estar pulando aqui no início 1, 2, 3 e vir no quarto ponto, que vai ficar bom aqui, né? O meu ponto tombadinho. O trem passa bem pertinho de casa aqui, gente. Acho que dá uns 300 metros, acho que nem isso. Tem uma quadra, mais uma quadra já passa a linha do trem, ó. Aqui no segundo, eu posso estar pulando 2 de base e vir no terceiro. E aqui também, você pode ir vendo de acordo com o seu ponto, né? Se o seu ponto for aí um ponto mais apertado, você pula só de 2 em 2. Mas supomos que seu ponto seja largo que nem meu, você pode estar pulando de 2 em 2. Um você pula 2, outro você pula 3, tá? Aqui, ó, eu vou fazer com vocês até no intervalinho pra explicar uma coisinha. Ó, vou vir aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui, não necessariamente eu preciso usar esse espacinho vazio, tá? Supomos que eu cheguei aqui, dependendo da quantidade de pontos que eu pulei, eu tenha parado aqui, né? Eu não preciso vir exatamente aqui, eu posso vir aqui, ó, nesse outro ponto e deixar assim. Aqui no meu caso, eu vou estar deixando bastante ponto, então eu não vou deixar, tá? É só para explicar para vocês que vocês não precisam vir exatamente aqui dentro, vocês podem vir antes e depois. Mas no meu caso aqui, que 2 pontos deu bem aqui certinho, eu vou usar aqui no meio, tá bom? Então, a ordem que vocês vão colocar aqui os pontos não vai interferir nesse bico aqui, tá? 1, 2, 3, ó, vai ficar bem pertinho, eu vou pular, vou vir no quarto. Ó, tá vendo? Então, pessoal, façam aí, né, para cada espacinho um ponto tombadinho. Aqui vocês vão vendo quanto que é necessário vocês pularem no ponto de vocês. Vai deixando a peça assim, porque se eu pular muito vai encolher minha peça, se eu pular pouco vai embabadar, tá? Então, vai fazendo, vai vendo bem certinho. Eu vou fazer toda a minha volta, gente, eu só venho com vocês aqui no cantinho, que vai ser a única diferença que vai ter na peça, porque o resto, né, ela é toda ovalada. Então, eu encontro com vocês aqui no cantinho do tapete. Chegamos aqui no cantinho, pessoal, a gente vai fazer um lequinho, um tombadinho aqui antes, né? Vai prender aqui no biquinho, e como a gente, né, tá fazendo aqui só a curvinha, a gente já vai partir aqui pra fazer e colocar o ponto baixo lá no próximo, tá? Ó, aqui. E aí, vai ficar assim nosso cantinho, tá bom? E aqui a gente vai seguir fazendo, eu já tô quase encerrando aqui. Volto pra encerrar com vocês, pra gente arrematar o fio e passar a nossa redinha. E aqui eu fiz meu último, venho aqui, ó, nessa correntinha de trás, onde a gente fez aquele ponto baixo no início. Pego só o fiozinho de trás e puxo o meu fio por dentro aqui. Agora, eu venho por baixo aqui, né, dos dois, ó, e levo esse meu fiozinho lá pra trás. Faço aqui mais uma correntinha. Ficou meio apertado aqui, mas é bom que fique. Aí, pessoal, eu aperto bem, ó, corto aqui. Puxo bem pra ficar bem cerrado, e aí eu venho escondendo aqui, né, por entre os pontos, ó, passo 1, 2 vezes. Escondo por vários pontos altos, ou você pode estar colando, né? Aí o arremate é da sua preferência. Eu vou escondendo assim, né? Se possível, todo o barbante aqui, até ele ficar bem cerradinho, tá? Então, aqui tá pronto, a gente vai passar agora a nossa redinha, tá? A redinha, pessoal, eu coloquei aqui do lado avesso pra vocês verem, ó. A gente tem aqui aquela pontinha de trás, que tem o biquinho e os 3 lados. Então, a gente vai vir aqui mais ou menos no meio do tapete, ó. Praticamente aqui no começo dessa florzinha. E a gente vai passar a redinha aqui até vir aqui, nessa mesma reta, tá? Supomos que seja assim, né? A gente vai pegar aqui, vai dar a volta lá, vai chegar aqui no mesmo lugar. Então, tem gente que gosta de fazer rede menor, rede maior. Eu costumo pegar
da metade da peça um pouquinho para baixo, para minha redinha ficar um pouco maior, tá? Eu vou estar passando aqui a minha redinha aqui, ó, nessa carreira aqui, tá? Na primeira, na segunda, opa, acho que vocês não estão vendo. Aqui, ó, no caso, vou fazer a primeira do laranja, segunda do laranja, e vou passar minha redinha aqui nessa carreira, ó, seguindo o mesmo padrão até eu vir do lado de cá. Então, se eu começar nessa reta, preciso terminar exatamente nessa mesma reta para não ficar torto. A parte de trás aqui, né, que vai ficar um biquinho caído, então a gente vai ficar aqui do avesso para começar aqui a nossa redinha, tá? A minha redinha eu vou fazer uma laçadinha inicial. E vou vir aqui, ó, pessoal. Aqui, eu vou vir nessa reta aqui mesmo, tá? Vou contar aqui no meu ponto pra ficar melhor aqui, ó. Uma, duas. Aqui na terceira, um pouquinho antes dessa segunda florzinha aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e vou prender. Só vou ajustar aqui a câmera pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, então, fiz minha laçadinha, né? Aqui, ó, eu tô aqui na segunda, vou vir nesse bloquinho, vou vir nesse aqui, ó. Aqui, e eu posso prender de um lado pro outro, porque eu tô usando a mesma cor, né? Não vai ficar estranho meu trabalho. E vou subir aqui, ó. Você pode deixar esse fio pra esconder aqui, ou já pode esconder ele entre as correntinhas. Como aqui é a mesma cor, eu vou deixar ele pra esconder aqui, tá? Então, fiz um ponto baixo, faço uma, duas correntes. Ficou da altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer 9 correntinhas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Opa! Eita! Minha mão tá suada. Vou colocar meu trabalho aqui, ó. Vou vir aqui, temos esse bloquinho. Vamos pular um bloquinho inteiro, vamos vir aqui no segundo. Aí, eu coloco assim meu trabalho, ó, e vejo se tá certo, ó. Ficou folgadinho, tudo ok. Vou continuar pulando um bloquinho, vou vir no outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, ó, vou vir aqui nesse último ponto aqui, ó. Seria que ter um bloquinho inteiro e o próximo. Então, vou vir aqui nesse primeiro, ó. E vou prender aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora que aqui tem pontos altos, nós vamos contar através dos pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo, eu vou colocar aqui, atravessando de um lado para o outro, ó, o meu ponto alto. Então, eu fiz 9 correntes, pulo 8 pontos de base. Essa primeira carreira, é importante que ela fica folgadinha para vestir aqui na tampa do vaso, tá? Se ela ficar assim muito esticada, vai repuxar o desenho do nosso tapete para dentro, tá bom? Então, ela tem que ficar folgadinha. Fiz aqui as 9, vou virando meu trabalho e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e já venho aqui e prendo. Então, pessoal, a gente vai seguir pulando aqui de 8 em 8 pontos até a gente chegar do outro lado. Aqui eu vou fazer uma explicaçãozinha para vocês, ó. Aqui nessa retinha, a gente já colocou um ponto alto. Então, aqui a gente tem que cuidar para que a gente saia no mesmo lugar para nossa redinha acabar de maneira certa, tá? Então, a gente vai, né, fazendo as nossas contas e pulando. Se você quiser marcar, pessoal, dá pra marcar também, tá? Tipo, aqui a gente marca na mesma reta onde a gente começou, tem que colocar um ponto aqui, posso marcar toda a minha redinha e depois só vir preenchendo, tá? Mas como é uma coisa bem simples e fica no avesso da peça, a gente vai contando e colocando assim em ordem aleatória, tá bom? Eu vou adiantar um pouquinho aqui e volto com vocês. Aqui, pessoal, ó, aqui sobrou ponto, tá? E aqui eu pulei uma a mais pra dar no mesmo lugar. Não tem problema pular aqui, tá bom? Supomos que você esteja se baseando aqui desse lado, que é o correto, né? A gente vê como que fez aqui pra fazer lá, pra ficar na mesma reta.
e precisar pular um pontinho a mais, um pontinho a menos, não tem problema, só não pode acabar a redinha torta, né? Então, aqui, ó, o meu segundo ponto, eu vou fazer aqui, vou pular o primeiro bloquinho e vou vir nesse. Então, ó, primeiro bloquinho e vou vir nesse. Vou fazer aqui as minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou vir aqui, vou terminar esse bloquinho e vou vir aqui, acho que é no terceiro, deixa eu conferir. É, no terceiro ponto. Prendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Laçada, vou olhar aqui do outro lado pra ver. Também é pulo um bloquinho e no terceiro. Pulo esse bloquinho e venho aqui no terceiro. Então, aqui eu já cheguei na mesma reta onde eu comecei a redinha do outro lado. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira da minha redinha, virando aqui meu trabalho. Tirar aqui o meu fio. Aqui, pessoal, eu diminuo agora, a partir do momento que eu faço essa com 9, vai ficar aqui mais retinho o meu trabalho, né, ó, a tampa vai encaixar aqui, nesse mais folgadinho. Agora, eu vou diminuindo de uma em uma correntinha por carreira, tá? Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas pra ficar da altura do ponto. 1, 2, 3. E a gente fez com 9 na primeira, agora eu vou fazer com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho, faço um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Novamente, 8 correntes. E venho prendendo aqui no outro ponto. Assim, então, a gente vai diminuindo. Assim, pessoal, nós vamos fazer até o final da carreira. 8 em 8 correntes de espaço. E um ponto alto em cima do ponto anterior. Fiz meu último espacinho aqui, pessoal, eu vou dar minha laçada e eu venho aqui, ó, aqui é o ponto baixo. Primeira, na segunda correntinha, né, que vai dar a altura da terceira, a gente vai prender aqui com um ponto alto. Todo final de carreira, a gente vai fazer dessa mesma maneira, a quantidade de correntinhas e um ponto alto aqui na altura da terceira correntinha. 1, 2, 3 correntes sempre para virar. E agora, a gente vai fazer uma corrente a menos que essa carreira, que no caso aqui vai ser 7. Eu fiz as 3, agora eu coloco mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro o meu trabalho e vou fazendo a minha sequência de diminuição. Ó, como que já tá fechando aqui, mas por causa da carreira com 9, ó, fica frouxinho aqui, né, pra caber qualquer ajuste de tampa de vaso, tá? E aqui eu sigo fazendo ponto alto e 7 correntes de intervalo. Sempre a gente vai estar diminuindo uma. Então, pessoal, essa é a sequência, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui até eu ficar com um total aqui, né, nas diminuições de 2 correntes, tá? Então, agora eu tô com a carreira de 7. A próxima vai ser 6, 5, até eu ficar com 2 correntinhas de espaço, tá? Lembrando sempre de fazer o ponto alto no final, aqui da carreira, subir 3 correntes antes de fazer a quantidade de correntes da carreira, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês daqui a pouquinho. Ó, pessoal, aqui, ó, a gente foi diminuindo, ó, vai fechando a redinha, fica bem folgadinha, tá? Agora, aqui, ó, eu fiz meu último ponto, ó, aqui a gente tem 2 correntinhas de espaço apenas, né? Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar meu fio, tá? Cortei ele, vou apertar e vou esconder aqui, porque a gente vai passar uma carreira aqui agora, e aí já fica escondidinho aqui o meu fio, tá? Agora, pessoal, a gente vai passar aqui aquele cordãozinho de amarrar. Eu venho fazendo aqui uma laçadinha inicial, só que eu vou deixar um pouquinho de espaço, que eu vou colocar uma pérola, tá? Então, eu venho aqui, faço a minha laçadinha inicial, coloco o meu trabalho aqui pra determinar
quanto de correntinha que eu vou estar fazendo. Geralmente, a gente faz de 20 a 30, né? Eu vou fazer aqui 20 correntinhas. Opa, bati aqui. Fiz 20 correntinhas, vou colocar aqui pra ver se dá pra mim amarrar. Se eu achar que ficou curto, vou colocar mais um pouquinho de correntinha. Ó, então, fiz um total aqui de 30. A gente vai vendo essas coisas, pessoal, mais no olho, né? Que depende muito de ponto para ponto. Agora, aqui, esse é o lado correto que vai ficar, né? Dentro do meu tampo, então, eu vou começar aqui. Fiz aqui as minhas correntes, vou vir aqui na primeira, na segunda, na terceira corrente, e vou fazer aqui um ponto baixo. Ficou assim. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, uma, duas correntes, e vou fazer um picô prendendo aqui por trás, ó. Não aqui nas correntinhas, aqui por trás, faço o meu picô. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas correntes, faço aqui mais um picô. Venho aqui no próximo espaço, ó, tá ficando assim. Se você achar que precisa, pode fazer 2 pontos baixos cada intervalo desse, tá? Duas correntes, um picô. Venho no próximo. Vai colocando pra ver se não tá enrugando muito. Ó, você pode também tá colocando um ponto aqui, tá? Uma, duas, venho aqui, coloco no próximo. Aí que você vê, né, no seu ponto, como que você pretende aí estar fazendo. Então, a gente vai seguir fazendo esse detalhezinho por dentro, né, pra nossa tampa do vaso ficar bem charmosa. Embora, né, que seja um lugar aí que poucas pessoas ficam prestando, assim, muita atenção, mas é um lugar que também a gente deve estar colocando o nosso capricho para as pessoas, né, estarem vendo aí o nosso trabalho em todos os detalhes, né? Então, a gente vai seguir fazendo aqui com o picô em cada espacinho. Tô fazendo bem folgadinho o meu ponto para ficar bem, né, ó, maleável. Aqui já vou caminhando, levando esse fio. Prendo aqui no próximo. Aqui, ó, já vou estar no último ponto. Faço aqui um ponto baixo. Aqui eu vou fazer mais um picô, prendo. E aqui, ó, em cima do ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí, agora, a gente vai fazer novamente as 30 correntinhas que a gente fez ali do outro lado, tá? Fiz aqui minhas 30 correntes, vou deixar um espacinho para cortar, para colocar aqui a minha pérola. Vou puxar e vou deixar bem fortinho. Então, ficou assim, pessoal, ó. Deixa eu só arrumar aqui para vocês verem. Tá? Assim, pra gente amarrar. Pra colocar pérola, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui, tem um vídeo no canal só sobre isso, mas aqui rapidinho eu vou explicar pra vocês. Eu pego um fiozinho, esse aqui é de nylon, pode ser de nylon, pode ser de costura. Você junta as duas pontinhas assim, ó, de um fio não muito comprido, passa as duas pontinhas por dentro da sua pérola, assim. Vou passar as duas pérolas já de uma vez, coloquei aqui já as duas pérolas, certo? Agora, eu venho aqui no finalzinho, ó, do cordãozinho, passo aonde eu quero colocar minha pérola e passo uma pérola, ó. Passei por dentro, já tá aqui dentro. Aqui é a mesma coisa, ainda tem mais uma pérola, pego aqui o meu cordãozinho, ó, assim, e puxo para soltar a pérola aqui dentro. Esse fiozinho já fica junto com as minhas pérolas, que eu acho muito mais prático. Agora, a gente puxa a pérola e dá aqui, né, um nozinho, 2 nozinhos. A gente pode estar cortando e colando também aqui a pontinha, tá?
As pérolas dão um charme, né, a mais aqui na nossa peça. Fica mais delicadinho. Você pode estar colocando também nas florzinhas do seu trabalho. Então, pessoal, assim, né, a gente pega as duas pontinhas, ó, coloca as duas pérolas e corta aqui do mesmo tamanho. E aí, aqui, ó, a gente passa uma colinha pra não ficar desfiando. E tá pronta aqui agora a nossa redinha da nossa tampa do vaso, bem certinha, bem delicadinha. Então, pessoal, essa aqui foi a videoaula de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado da videoaula. Gostou? Curta, comente, compartilha com um amigo, com amiga. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo, ativando aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. Vou deixar vocês aí com as imagens do jogo completo.